Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos hei de enviar do Pai, o Espírito da verdade que procede de junto do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas coisas para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas. Mais ainda, virá o tempo em que todo o que vos matar julgará prestar culto a Deus. Farão tudo isso porque não conhecem nem ao Pai e nem a mim. Disse-vos estas coisas para que quando chegar esse tempo, vós vos lembreis que eu vou-las disse. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tão importante quanto crer na vida eterna, e aliás, como prova da fé na vida eterna, é viver em ordem, é fazer o que é necessário fazer para alcançá-la. O domingo de hoje é como uma extensão da festa da Ascensão do Senhor, celebrada no calendário tradicional na última quinta-feira. Esse é o domingo depois da Ascensão do Senhor. E o apóstolo São Pedro, na epístola, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 4, verso de 7 a 11, modula como deve ser a vida daquele que sabe que está de passagem, que não tem aqui o seu destino, que compreendeu aquilo que, até de modo jocoso, disse Santa Teresa a respeito da vida, que a vida é uma noite passada numa pensão ruim. A vida é uma noite passada numa pensão ruim. Quanto ao que estamos dizendo, o apóstolo São Pedro nos exorta a vigiar na oração e perseverar na caridade mútua, naquela caridade que não espera o próximo pedir ou entrar em apuros, mas que previne as necessidades do outro, que suspeita as necessidades. Eis aí a caridade mais elevada, não aquela que espera o necessitado pedir ajuda ou a esmola, mas aquela que previne, aquela que se antecipa. Se consideramos que aquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, no espaço de alguns instantes e alguns minutos, subindo ao céu, e que já aconteceu conosco no batismo, esta ascensão, nossa ascensão batismal, já aconteceu. Com Cristo morremos, somos sepultados na morte de Cristo pelo batismo ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Pelo batismo esta nova vida já ascendeu, já subiu ao céu. De modo que não temos muita coisa para procurar aqui. O senhor me desculpe, a senhora me desculpe, meu irmão querido, minha irmã querida, nós que infelizmente nos deixamos encher de ambições e cupidezes mundanas. Quem sabe que já está entronizado com Cristo, cabeça do corpo, na glória do céu. O que é que espera do mundo?
O que o senhor espera? Nos resta estas duas atitudes que definem exatamente a alma que se prepara e que faz cada dia uma pequena ascensão, que cada dia sobe um degrau com Jesus Cristo para o céu. E essas duas atitudes, sugeridas pelo apóstolo São Pedro na epístola, são estas: a vigilância na oração e a caridade mútua, que cobre, a caridade que cobre, de tão forte que é, cobre uma multidão de pecados, faz reparação pelos pecados. Não era exatamente isso que faziam os apóstolos enquanto esperavam o Espírito Santo, na primeira de todas as novenas da igreja, naqueles dias que separaram a ascensão da vinda do Espírito Santo? O que faziam os apóstolos no cenáculo? Vigiavam em oração e estavam em caridade mútua. Caridade mútua. Meus caros, é preciso lembrar uma coisa, que esta caridade a qual se refere o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, vai como patenteando, vai como que selando as dádivas que fazemos a Deus. É fácil amar a Deus e servi-lo, sabe por quê? Porque nós não o vemos e Ele não fala o quê? Ele não fala nada. Nós não vemos a Deus e Ele de imediato não diz o quê? Nada das coisas bem feitas ou mal feitas que fazemos. Então, nesse sentido, o nosso trato com Deus é fácil. Com o próximo, a realidade está na outra margem deste rio. O próximo é visto por nós, nos vê, e lança juízos, julga nossas ações. Evidentemente que nossa tentação é fazer o divórcio, a ruptura, a cisão entre o amor de Deus e o amor do próximo, escolhendo o mais fácil, o que não constrange, o que não cobra. E no entanto, meu senhor e minha senhora, o Senhor não aprecia as orações e as ofertas de um coração que não sabe amar o próximo com sincera benevolência, com amor sincero, com caridade sincera, não fingida. Até porque não tem coisa mais falsificada, fraudada nos nossos dias do que amor. Quanta coisa que parece amor e não é. Quanta coisa que não passa de egoísmo travestido de amor. Quanto interesse próprio e manipulação fantasiado de caridade e de serviço ao próximo. Por isso, para e passo da nossa oração deve ir esta chamada caridade feita de sincera benevolência, portanto aquela que vem das entranhas, que vem do fundo da alma, e não da saliva, não da boca. Se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta,
e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Nos recordava Jesus Cristo, nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, verso 23. Não tem coisa mais conforme a heresia modernista, modernosa, do que isto. Separar um amor do outro. Achar que é possível ir a Deus passando por cima, quiçá tratorando os outros. Não é. Não é. Ninguém sabe o quanto ama a Deus até que tenha que encarar e de algum modo sofrer as misérias do próximo, as misérias alheias. E para que não haja aqui enganos, vamos nos colocar na dianteira desta fila. Onde estiverem os seres humanos, ali estarão as misérias humanas. De jeito, meu filho e minha filha. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarão 2 ou 3 misérias reunidas, ou mais. Não tem jeito. O termômetro da caridade a Deus mede na verdade a temperatura da nossa caridade ao próximo. Porque quanto amamos a Deus, eu não sei quanto eu amo a Deus. É difícil. Normalmente julgamos ser muito. E há grandes equívocos quando se trata de mensurar o amor ao próximo, o amor a Deus, porque normalmente baseados em nossas emoções, nos nossos sentidos, consideramos que nosso amor a Deus é grande. Não sabemos quanto é nosso amor a Deus. Normalmente é pouco, bem menos do que se imagina, mas sabemos sim quando amamos ao próximo. O Senhor, a senhora sabe sim quem o Senhor ama, quem a senhora ama, e quem o Senhor não ama, quem a senhora não ama. Quanto ao amor ao próximo, é bem mais difícil o engano. Sabemos sim quando amamos ou não as pessoas à nossa volta. Por isso, nos é exigida, além da oração, a caridade fraterna, que é a prova mais segura da sinceridade de nosso amor para com Deus, nosso Senhor. O Espírito Santo, cuja solenidade vamos celebrar no próximo domingo, domingo de Pentecostes, é chamado Espírito de caridade ou Espírito do amor. O apóstolo São Paulo diz na carta aos Romanos: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isto aí. Ele não pode invadir uma alma avarenta e mesquinha nas suas relações com o próximo. E se há algo que põe obstáculo à ação do Espírito Santo, se há algo que atrapalha a ação do Espírito Santo, é esse tipo de falta de caridade. Porque essa falta de caridade é contrária àquilo que o Espírito Santo é e faz. A água paralisa a ação do fogo. Assim, a má vontade com relação ao próximo, o desprezo, os julgamentos, a crítica ácida,
a falta de atenção, servem para paralisar a ação do Espírito Santo. E aqui precisamos lembrar que esta via a qual eu me refiro é de mão dupla. Não são só os outros que precisam da minha ou da nossa caridade, nós também precisamos da caridade dos outros. Esta via é de mão dupla. Não somente os outros precisam da nossa caridade, como nós precisamos da caridade dos outros, sobretudo aqueles que entre nós começam a ostentar dificuldades e problemas, e insuficiências e enfermidades. É um remédio que se dá e é um remédio que se precisa, que se aplica e que se recebe. Por isso, onde há sincera caridade, somem os pecados. Não há fofocas, não há acusações, não há injustiças, não há arbitrariedades, não há exploração, não há manipulação, não há desprezos. A caridade cobre uma multidão de pecados. Peçamos esta graça, meus senhores, se de fato, já que sacramentalmente subimos ao céu com Jesus Cristo, agora é preciso subir com a vontade cada dia, porque é nela que reside a caridade. A caridade, sempre solicitada pelo mundo, pelo demônio e por nossas paixões. Sempre solicitada para que fique rasteira, presa ao que é baixo, ao que é do mundo. Nós, ao contrário, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Segundo o que Jesus Cristo disse dele mesmo: eu vim do Pai e volto para o Pai. E ninguém de nós deveria ter outra coisa a dizer a respeito da própria existência, a não ser exatamente isso: vim do Pai e para o Pai volto, e para o Pai volto. O resto é o resto, não importa o que, nem quem, tem apenas razão de meio, só razão de meio. Meios que a providência divina nos concedeu para acelerar o nosso passo, e não para retardá-lo. Não se esqueçam disso. Então, com estas disposições de alma, meus queridos irmãos, meus senhores e minhas senhoras, peçamos que Deus alargue as fronteiras e os limites da nossa alma estreita, e que quem diz amar a Deus que não vê, trate de amar ao irmão a quem vê. Porque o amor ao próximo, a caridade para com o próximo, cobre uma multidão de pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.